Ele fez algo e João congelou. Dentro da tenda no Gerês, David olhou para ele e disse com a voz a tremer: João, tenho medo de ficar sozinho contigo. Choque. Verdade à vista. Já não havia caminho de fuga, nem desculpas. Só a revelação que podia mudar tudo. João Silva tinha 27 anos e trabalhava como engenheiro ambiental em Lisboa. Passava semanas entre relatórios e vistorias, e nos fins de semana ganhava fôlego nos trilhos. 3 anos antes, num protesto contra a corte ilegal de árvores, ele e David Martins, consultor do Porto, conheceram-se. A amizade cresceu. Caminhadas, jantares, planos. O que ninguém via era a atenção que João escondia para proteger o que tinham. A ideia de ir ao Parque Nacional da Peneda Gerês foi dele. Precisava de chão firme. David aceitou de imediato, exausto do trabalho. Dividiram tarefas sem drama. João levava barraca e comida. David, carro e bebidas. Simples, pelo menos por fora. Chegaram à sexta ao fim da tarde. Montaram as tendas, guardaram comida, acenderam a fogueira. Conversaram sobre prazos e clientes. David pousou a mão no ombro de João durante uma piada. João deixou que ficasse um segundo a mais. O céu abriu em estrelas. Por um instante, os dois respiraram no mesmo ritmo. No sábado, caminharam junto ao Rio Homem e mergulharam num lago frio. No regresso, o fecho do saco de dormir de David rebentou. João tentou arranjar. Não deu. Dorme no meu, disse prático. Cabe 2. Amanhã passamos no centro de visitantes. David hesitou e assentiu. Obrigado. Não queria estragar o fim de semana. À noite, diante da fogueira, David abriu 2 cervejas. Olhava as brasas como quem procura coragem. Sabes o que mais gosto em ti? Perguntou. Não usas máscara. És igual por dentro e por fora. João tocou-lhe no cotovelo. Às vezes eu escondo, admitiu. O silêncio não foi vazio. João ajeitou-lhe a manta sem comentar. David sorriu. Aquilo aqueceu mais do que o fogo. Na tenda, deitaram-se no mesmo saco, ombro com ombro. O Gerês lá fora estava quieto. Por dentro, João tentava ordenar a respiração. Quase cancelei a viagem, disse David, baixo. Pensei em inventar uma desculpa. Por quê? Porque tenho medo. Pausa. Medo de estar sozinho contigo. João virou o rosto. Medo do quê? Do que sinto. David apertou o punho sobre o saco. Passei meses a chamar isto de amizade forte. Não é só isso. Quando estamos os dois, tudo muda. Eu não controlo. O coração de João batia no pescoço, mas a voz saiu firme. E se eu disser que entendo? Achas que estou a confundir? Acho que demoraste para dizer a verdade. João pousou a mão sobre a dele. Eu também demorei. David abriu a mão e entrelaçou os dedos. O gesto ficou. Não quero estragar o que temos. Se isto for um erro, ou então aprendemos juntos. João apertou-lhe a mão. Mas eu não vou fingir que não ouvi. Ficaram calados um tempo sem relógio. David encostou a testa ao ombro de João, pedindo abrigo sem palavras. João envolveu-o com cuidado, como quem protege um segredo. Isto assusta-me, confessou David. Não sei que nome dar. Não sei explicar aos outros, nem a mim. Hoje não precisamos de nome, disse João. Hoje só precisamos dormir quentes e acordar inteiros. David riu curto. Se eu ressonar, dá-me um toque. Dou-te 2. Quando o sono vinha, David sussurrou. Se amanhã eu acordar com medo e fingir que nada aconteceu, lembra-me do que eu disse. Não me deixes fugir. João assentiu e pousou com um beijo breve na testa dele. David apertou-lhe a mão, firme. Não mudou a temperatura da noite, mas por dentro, tudo assentou. De manhã, o parque estava úmido e claro. João preparou café. David aproximou-se e pousou-lhe a mão nas costas, segura. Bom dia! O sorriso não pedia explicação. João passou-lhe a caneca. Dormiste?
O suficiente para saber que não quero fugir. Endireitou a mala com o pé. Vamos caminhar? E falar, devagar, mas a sério. Foram por trilhos de pedra. Quando a conversa apertava, paravam e retomavam. João contou como o silêncio de 3 anos o tinha cansado. David pediu desculpa por ter demorado, não por vergonha, mas por honestidade. Almoçaram numa rocha perto da água. David encostou o ombro no de João. João inclinou a cabeça o suficiente para dizer: estou aqui. Isto tem consequências, disse David, a olhar o rio. Trabalho, família, amigos. Não sei as respostas. João segurou-lhe o pulso. Sei que quero lidar contigo. Hoje basta. David deixou que a mão de João ficasse. Não era plano perfeito. Era começo claro. No meio da tarde, o telemóvel de David vibrou sem parar. Ele olhou o ecrã, franziu a testa e deixou a chamada cair. João percebeu o nome de uma colega de trabalho. Alguém com quem David saía de vez em quando. Houve um segundo de silêncio tenso. Não vais atender? Perguntou João, direto. Não hoje. David respirou fundo. Não quero esconder-me atrás de distrações. Ontem falei a verdade. Quero aguentá-la à luz do dia. Então começa por ti, disse João, num tom calmo. Não precisas de explicações para ninguém agora. David assentiu e guardou o telemóvel. O gesto simples desatou um nó, que nem sabiam que tinham. Voltaram a andar. Em cada curva do trilho, combinavam pequenos passos para fora do parque. Falar primeiro com um amigo de confiança, não publicar nada, proteger o que ainda era frágil. De vez em quando, João tocava no ombro de David, só para confirmar que estavam juntos no mesmo plano. David retribuía com: estou aqui, baixinho. Quase um segredo partilhado. Quando uma chuvada curta caiu sem aviso, correram a abrigar-se debaixo de um penedo. João tirou o casaco e pôs sobre os ombros de David. David prendeu-lhe o fecho com um cuidado quase doméstico. Riram da atrapalhada, molhados, e a tensão mudou de lugar. Já não era medo, era cumplicidade a ganhar músculo. À tarde, refizeram os nós da barraca. O vento prometia subir. Passaram estacas, trocaram obrigados, deixaram olhares ficarem. Ao cair da luz, David atirou o saco avariado para o lado, como quem aceita a lição. Deve ser aviso do universo, disse meio a brincar. Acredito mais em escolhas, respondeu João. Então escolho não fugir. David estendeu a mão. João apertou. Na segunda noite, voltaram ao mesmo saco. Ficaram de frente um para o outro, olhos abertos mais tempo. Nada de grandes promessas, compromissos pequenos, falar, ouvir, proteger, avançar um passo por dia. Antes de fechar os olhos, David repetiu: se eu vacilar, lembra-me. Eu lembro-te. João encostou a testa dele. O resto podia esperar. Não foi final. Foi o primeiro capítulo dito em voz alta. Ele fez algo e quebrou o silêncio. No meio do trilho molhado, David travou, virou-se para João e disse: se eu voltar a fugir, a punição sou eu perder-te. Choque. Revelação dita em voz alta. Verdade sem rede. A partir dali, não havia regresso ao antes. O domingo amanheceu úmido no Gerês. O vento puxava a lona da barraca. E os dois já tinham combinado. Nada de grandes discursos, apenas passos claros. João preparou café no fogareiro. David aproximou-se, mão nas costas dele. Um toque leve, mas firme. Hoje quero fazer o trilho até a Pedra Bela, disse ele. Se for demasiado, diz-me. Não quero transformar isto numa corrida. Vamos com calma, respondeu João. Um passo de cada vez, sem testes. Arrumaram o acampamento com cuidado, partilhando tarefas sem perguntas. João segurou a estaca enquanto David prendia a corda. Quando o nó escapou, David prendeu a mão de João instintivamente para não a magoar.
O gesto ficou um segundo além do necessário. Não disfarçaram. Puseram as mochilas e seguiram. No início do trilho, o telemóvel de David vibrou. Ele olhou o nome no ecrã, hesitou e colocou em modo avião. Hoje não, disse, ao olhar para João, pedindo aprovação sem pedir. Boa escolha, afirmou João, tocando-lhe no ombro. Começa por ti. A subida ganhou pedra solta. Numa curva, David escorregou e João puxou-o pelo antebraço. Ficaram encostados à rocha, peito ofegante a centímetros. David soltou uma gargalhada nervosa e João riu também, aliviado. Obrigado, disse David, mão ainda presa no braço de João. Sabes que às vezes tenho medo do meu próprio impulso? Eu também, confessou João. Mas hoje estamos a aprender a travar juntos. Continuaram. O ar cheirava a terra úmida e folhas. Cruzaram um casal de caminhantes que os cumprimentou. David endireitou as costas e João percebeu o velho reflexo de se vigiar. Aproximou-se mais e roçou-lhe a mão contra a manga. Eu estou aqui, disse baixo. Eu sei, respondeu David, devolvendo o roçar, discreto. Pararam junto a um curso de água. David abriu a garrafa, passou a João e deixou que os dedos se tocassem. Ontem, pedi-te que me lembrasses se eu voltasse a fugir. Disse, considera isto um lembrete ao contrário. Lembra-me de não acelerar. Às vezes, quando finalmente digo a verdade, quero saltar etapas. Combinado, disse João. Se correr, puxo-te. Se ficar parado, empurra-me. Sentaram-se numa pedra para comer. João falou dos 3 anos de silêncio, não como acusação, mas como cansaço. David ouviu sem se defender, olhos fixos. No fim, encostou a testa ao ombro de João. Desculpa. Não por quem fui, mas por te ter deixado sozinho com isso. Agora já não estou, respondeu João, abraçando-o de lado. E não quero que tu fiques sozinho com o que vem aí. À meio da tarde, o tempo virou e a chuva apertou. Correram para debaixo de um penedo. João tirou o casaco e pôs sobre os ombros de David. David segurou-lhe o fecho, dedos cuidadosos. O teu corpo treme, notou. É o frio e mais um pouco, admitiu João, com um sorriso. Passa. David friccionou-lhe os braços, aquecendo-os sem cerimônia. O gesto era simples, mas mudou o ar entre os dois. Do constrangimento para uma espécie de casa improvisada no meio do trilho. Quando a chuva abrandou, voltaram a andar, lado a lado, agora com um ritmo comum. No miradouro, o vento cortava. Não havia discurso preparado. David aproximou-se e encostou a mão à nuca de João, devagar. Não sei que nome isto tem, disse. Sei que é verdade. João assentiu, olhos a picar. Para já, chama-se Estamos Aqui. David sorriu. Puxou-o para um abraço longo. Não foi pose, foi abrigo. Um grupo de turistas chegou. Os dois afastaram-se um pouco, não por vergonha, mas para proteger o que ainda era frágil. Tiraram uma fotografia juntos, ombro colado a ombro. David guardou o telemóvel. Esta fica só para nós, decidiu. A descida trouxe outra conversa. Como seria regressar a Lisboa e ao Porto? Primeiro, quero falar com o meu melhor amigo, disse David. Depois, com os meus pais. No trabalho, vou com calma. Não quero transformar a minha verdade em assunto de corredor. Eu fico disponível, disse João. Se quiseres, vou contigo a Braga falar com os teus pais. Se preferires sozinho, espero-te em Lisboa com o jantar feito. Vens comigo, respondeu David, sem pensar muito. Mas não falas por mim, só ficas ao meu lado. Combinado! O telemóvel de David apitou outra vez quando voltaram a ter rede. Uma mensagem curta de uma colega. Chegaste bem? Segunda, precisamos de falar. David mordeu o lábio, indeciso. João viu, não desviou o olhar. Queres responder? Quero dizer que falo segunda. E só segunda, disse David. Escreveu.
Mostrou a João. Enviou. Depois, pousou a mão no joelho dele. Um segundo a mais. Obrigado por não me perguntares coisas para as quais eu ainda não tenho respostas. Eu pergunto o que consigo ouvir, disse João. O resto vem quando vier. De regresso ao acampamento, o vento levantou a lona. Trabalharam juntos, rápidos. Um nó não prendeu e David irritou-se. Lançou a estaca para o chão. O estalo do ferro na pedra partiu o ar. João deu um passo atrás, surpreendido. David respirou fundo, apanhou a estaca e, sem desculpas vazias, disse: Não foi contigo, foi com o medo. Estendeu a mão. Dá-me a tua. Fazemos isto juntos. João deu-lhe a mão. Amarraram a corda os dois, puxando no mesmo sentido. Quando acabou, David encostou a testa à de João, olhos fechados. Eu fico, disse. Mesmo quando me apetecer correr, eu fico. Então eu lembro-te, respondeu João, mão na face dele. Um cuidado nítido. E se eu for eu a querer correr? Agarro-te, disse David, a sorrir pela primeira vez desde o estalo. E mando-te mensagem a dizer, para! Jantaram simples, sem fogo grande por causa do vento. Conversaram sobre coisas práticas. Rota de volta, horários, quem dormia onde. David disse que preferia ir com João a Lisboa antes de subir ao porto. Quero um lugar seguro para aterrar, explicou. Depois, subimos juntos. Tens a minha chave, disse João, tirando-a do porta-chaves e pondo-a na mão de David. Não é promessa grande, é porta aberta. David fechou a mão sobre o metal. É maior do que parece. Na tenda, repetiram o arranjo do dia anterior, frente a frente, no mesmo saco. Não havia pressa. João tocou nos nós dos dedos de David como quem lê uma linha em braille. David respirou mais devagar, olhos fixos. Posso? Perguntou antes de aproximar-se. João assentiu e David pousou um beijo curto na testa dele. Não era dramatização. Era consentimento evidente. Boa noite, disse. Boa noite, devolveu João, a mão do outro lado do fecho, onde ficou até o sono chegar. Acordaram antes do sol, arrumaram tudo em silêncio confortável e seguiram para o carro. No caminho, David parou. Espera, preciso dizer isto de pé, não deitado. Olhou João de frente. Se amanhã eu disser que talvez foi só o Gerês, lembra-me que foi também Lisboa, Porto, a minha mão na tua nuca, a tua mão no meu pulso, a fotografia que não publicamos. Lembra-me da verdade, mesmo que doa. Eu lembro-te, disse João. E se custar, paramos e respiramos. Mas não voltamos a fingir. No carro, David pousou a mão no joelho de João antes de ligar a ignição. Hoje conduzo eu, tu escolhes a música. João riu aliviado e escolheu algo calmo. Enquanto a estrada os levava de volta, combinaram as primeiras medidas. Mensagem ao amigo de confiança nessa noite. Jantar em Lisboa. Segunda-feira, cada um no seu trabalho. Sem pressas, sem esconder-se, nem anunciar-se. Entre uma curva e outra, David apertava ligeiramente o joelho de João sempre que o medo encostava. João respondia com um toque no antebraço, um código recém-criado. Na estação de serviço, partilharam um pastel e um copo de água. David limpou o açúcar da boca de João com o polegar, um gesto distraído e claro. Olharam-se e riram, sem necessidade de legenda. Não era um final bonito. Era o meio exato onde a coragem começa a ganhar rotina. Quando entraram em Lisboa, o telemóvel de João vibrou. Um amigo de ambos enviara um convite para um jantar no fim de semana. João mostrou a David. Vamos? David pensou 2 segundos. Vamos. E se alguém perguntar, respondemos o que pudermos. O que não pudermos, guardamos. A verdade não precisa de gritar para existir. Subiram a rua de Campo de Ourique, com as mochilas às costas, ombros a roçar. À porta do prédio,
David devolveu a mão de João à própria mão, como quem entrega algo importante com delicadeza. Não sei tudo, disse, mas sei que hoje não fujo. João abriu a porta e encostou a testa a dele, breve. Então entra. O resto construímos juntos, devagar e a sério. Ele fez algo que doeu mais que silêncio. À porta do prédio em Lisboa, quando João estendeu a mão, David recuou meio passo e disse: Não posso entrar, ainda não, preciso de tempo. O choque foi seco. Depois de tudo no Gerês, depois das promessas no trilho, aquilo caiu como traição. O início da semana foi estranho. O plano era simples. David ficaria em Lisboa alguns dias antes de subir ao porto para falar com os pais. Mas, naquela noite, diante da porta, o medo venceu. João viu-o hesitar, olhar o chão e recuar. Preciso dormir sozinho, processar. Amanhã falo contigo. João engoliu em seco. Não discutiu. Viu-o entrar num táxi e desaparecer. No dia seguinte, o silêncio do telemóvel era ensurdecedor. Nenhuma mensagem, nenhum sinal. João passou o dia a trabalhar, mas a mente estava no vazio deixado. À noite, não aguentou e enviou: Chegaste bem? Nenhuma resposta. 2 horas depois, outra tentativa. Queres jantar amanhã? Silêncio. Na terça, finalmente, um aviso no ecrã. Desculpa, preciso de espaço. Apenas isso. João fechou os olhos com força. Lembrou-se da mão de David no trilho, da promessa: se eu fugir, lembra-me. Agora ele fugia, e João era deixado a segurar um fio solto. Na quarta, regressaram lembranças. O riso de David quando escorregou, o abraço no miradouro. A chave entregue. João olhou para a chave que ainda estava no bolso de David. Símbolo e ausência. Na quinta, encontrou um amigo em comum, Miguel, que comentou casualmente. Viu David no café com colegas do trabalho. Parecia animado. João sorriu por fora, mas por dentro ardeu. Perguntava-se se todo aquele fim de semana tinha sido só um momento no Gerês, fácil de apagar na cidade. Na sexta, não aguentou mais e telefonou. David atendeu, voz cansada. João, não é justo para ti, eu sei, mas estou em pânico. Pânico de quê? Perguntou João, duro. De perder tudo. Trabalho, família. E se afinal não consigo? E se foi só emoção no parque? Então foi mentira? A voz de João falhou. Não, foi verdade. Mas a verdade às vezes assusta mais do que a mentira. O silêncio prolongou-se até João explodir. Tu pediste-me para te lembrar se fugisses. Estou a lembrar-te. Foste tu quem disse que não queria correr, que queria ficar. Agora foges outra vez. Do outro lado, só respiração pesada. Finalmente Davi disse: Dá-me até domingo, preciso de pensar. No sábado, João fez a sua própria escolha. Foi caminhar sozinho em Monsanto, tentando recriar a paz do Gerês. Mas o vazio era gritante. Sentou-se num banco, respirou fundo e percebeu. Não podia viver mais 3 anos em silêncio, nem 3 dias em espera. Precisava de clareza. No domingo à tarde, David apareceu finalmente em Campo de Ourique. Bateu a porta com a chave na mão. Olhou João nos olhos e estendeu-a. Não consigo. Ou melhor, ainda não consigo. João segurou a chave, mas não a puxou. Então dizes-me que tudo aquilo, o fogo, a chuva, a promessa, foi o quê? Foi verdade naquele momento. A voz de David tremia. Mas estou paralisado agora. Sinto que se avançar perco tudo. E se não avançares, perdes-me. João apertou os lábios, olhos úmidos. Porque eu não vou ser segredo. Não outra vez. David baixou a cabeça, as mãos a tremer. Preciso que acredites que não é falta de sentimentos. É excesso de medo. João respirou fundo. Deu 2 passos à frente e encostou a mão ao peito dele. Sentiu o coração disparado. Então escolhe. Ou ficas preso ao medo,
ou arriscas o que realmente importa? David fechou os olhos e deixou que a testa repousasse contra a de João. Lágrimas surgiram. Não consigo responder agora. João afastou-se devagar. Então não respondas, mas eu também não espero para sempre. David saiu. A porta fechou-se. O eco ficou. João encostou as costas à parede, os olhos úmidos, o peito em choque. Era o que mais temia. Que a coragem de um fim de semana não resistisse ao peso dos dias seguintes. Ele fez algo inesperado. No meio de uma reunião de trabalho no porto, David largou o portátil, levantou-se e saiu sem explicar. O coração batia no pescoço. Tinha decidido. Não podia continuar a viver entre o medo e a verdade. Semana seguinte começou pesada. Depois daquela porta fechada em Lisboa, João mergulhou no trabalho. Mas cada notificação no telemóvel era um sobressalto. David não escreveu. O silêncio era quase uma resposta. Amigos notaram o ar distante de João, mas ele não explicava. Apenas repetia para si: não vou ser segredo. Na terça-feira, em pleno Porto, David entrou numa reunião com clientes. Enquanto apresentava gráficos, a mente estava em Campo de Ourique, na voz de João a dizer: se não avançares, perdes-me. A frase repetia-se como eco cruel. Os colegas falavam, mas ele já não ouvia. O corpo estava ali, a alma presa a Lisboa. Na quarta à noite, depois de jantar com os pais, a mãe perguntou: estás bem, filho? David respirou fundo, quase deixou escapar. Quis dizer: estou a amar alguém? Mas o medo do pai calado na sala fê-lo engolir. Subiu ao quarto, fechou a porta e chorou em silêncio. Pela primeira vez em anos, lágrimas. Na quinta, João recebeu uma mensagem curta. Posso falar contigo sábado? O coração disparou. Respondeu apenas sim. Passou o resto do dia dividido entre esperança e raiva. Se for só mais uma desculpa, acabou. No sábado à tarde, David não apareceu. João esperou 1 hora, 2. Ao fim da terceira, desligou o telemóvel. Saiu a pé pelas ruas de Lisboa, sem destino, a lutar contra a sensação de abandono. No regresso à casa, encontrou a chave em cima da caixa do correio. Nenhum bilhete, só o metal frio. Explodiu! Atirou a chave contra a parede e gritou sozinho: covarde! Na noite desse mesmo sábado, no Porto, David estava numa festa de colegas. Riam, brindavam. Ele sorria mecanicamente, mas quando uma colega lhe pousou a mão no braço, recuou como se tivesse queimado. Percebeu na hora. Não dava mais. Ou escolhia de vez, ou perdia. No domingo de manhã, apanhou o comboio para Lisboa sem avisar. Tremia de nervos. João, em casa, não queria abrir a porta quando ouviu as batidas insistentes. Mas abriu. David entrou de rompante. Pousou a mala no chão, olhos marejados. Não fugi do comboio, João. Podia ter ficado no porto, fingir mais um pouco. Mas não. Aproximou-se, a voz a quebrar. Eu não suporto mais viver a meio. João cruzou os braços, duro. E o que é isto agora? Mais uma promessa? David abanou a cabeça, desesperado. Não é promessa, é escolha. Tirou o telemóvel do bolso, desbloqueou e escreveu uma mensagem curta. Mostrou a João. Estou em Lisboa com alguém que amo. Depois, falamos. Enviou. João olhou incrédulo. A quem mandaste? Ao meu pai. David respirava rápido, quase em pânico. Agora já não volto atrás. O silêncio encheu a sala. João aproximou-se devagar. Tocou-lhe no ombro. Tens a certeza? David segurou-lhe a mão, forte. A única certeza que tenho. As lágrimas caíam, mas o rosto tinha paz. Se me custa, que custe contigo. João sentiu o corpo ceder. Abraçou-o sem reservas. Não era final feliz ainda, era batalha assumida. Horas depois, sentados no sofá, David admitiu. Tenho medo de perder amigos, de ouvir comentários,
de enfrentar o trabalho, mas tenho mais medo de te perder. Isso eu não aguento. João apertou-lhe a mão. Então lutamos juntos. Mas lembra-te, não aceito ser sombra. David assentiu, decidido. Não serás. Hoje escolhi a luz. Aquela tarde foi diferente das anteriores. Não havia promessas vagas, mas um gesto concreto. O envio da mensagem mudara tudo. O jogo agora era fora da sombra. Ele fez algo que mudou o rumo de tudo. Quando o telemóvel vibrou e Davi leu a resposta do pai, quero falar contigo quando voltares. Amo-te, filho. O choque fê-lo sentar-se no chão. João, ao vê-lo tremer, ajoelhou-se à frente e segurou-lhe as mãos. Não era fim de medo, mas início de outra vida. E, na segunda-feira, a tensão era real. David tinha de regressar ao porto para enfrentar a família e o trabalho. João insistiu. Eu vou contigo. Não quero que passes por isto. David hesitou. Não se trata de querer. Eu estou contigo. João encostou-lhe a testa, firme. Na viagem, o silêncio do comboio estava cheio de respirações contidas. David revia mentalmente as palavras que iria usar com os pais. João manteve a mão dele presa debaixo da mesa. Discreto, mas constante. Quando chegaram, a mãe abriu a porta e abraçou-o de imediato. Já sabia que havia alguém. Estava à espera de que tivesses coragem. Olhou João e sorriu. Entra, faz parte. O pai demorou mais. Sentou-se na sala, calado. David ficou de pé, nervoso, mas falou. Pai, eu não vou fingir mais. Estou com o João e não vou desistir dele. O silêncio pesou. Depois, o pai respirou fundo. Não entendo tudo, mas és meu filho. Prefiro a verdade à mentira. Vamos aprender juntos. Davi desabou no sofá, lágrimas soltas. João apertou-lhe o ombro, emocionado. Aquele prefiro a verdade era o primeiro passo que parecia impossível. No trabalho, dias depois, a reação foi mista. Alguns colegas fingiram normalidade. Outros afastaram-se. Um chefe disse friamente: a vida pessoal é tua, mas mantém o foco. David saiu desse escritório a tremer. Lá fora, João esperava encostado a um muro. Como correu? Doeu, mas estou inteiro. David agarrou a mão dele sem disfarçar. Pela primeira vez, não se importava com olhares. O tempo passou e o medo foi se transformando em rotina. Aos poucos, amigos foram aceitando. Outros, menos. Mas o núcleo verdadeiro ficou. João percebeu que já não era segredo. Era companheiro. Numa noite em Lisboa, semanas depois, sentados na varanda com plantas espalhadas, David perguntou: e agora, continuamos entre duas cidades? João sorriu. Compramos um lugar nosso. Lisboa, Porto, não importa. O que importa é que não seja provisório. David apertou-lhe a mão, olhos brilhantes. Quero acordar contigo todos os dias. Começaram a procurar um apartamento perto de um parque. Um espaço novo, sem memórias de silêncio. Apenas futuro. No processo, riam-se de detalhes. Estantes para os livros de David, varanda para as plantas de João. Cada conversa era tijolo na construção de algo real. Numa caminhada pelo Monsanto, David parou, olhou João e disse: lembras-te do Gerês, do saco de dormir? Como podia esquecer? Se não tivesse rebentado, talvez ainda estivesse a fingir. João riu. Às vezes é o acaso que parte a fechadura para abrir a porta certa. O sol descia atrás das árvores. David puxou João para um abraço apertado, sem medo. Hoje sei que não preciso de fugir. A verdade dói, mas liberta. João respirou fundo, encostado ao peito dele. E eu sei que a maior aventura não está nos trilhos ou nas montanhas. Está aqui, contigo, a cada dia. Caminharam de volta de mãos dadas, sem esconder, sem desculpas. Não era conto de fadas perfeito, mas era real. E isso bastava. Final da história. David e João não ficaram isentos de medos,
mas escolheram a verdade, passo a passo. O saco de dormir rasgado foi só o início de uma mudança maior. A coragem de ser autêntico.